Dois políticos já foram mortos em campanha. Socorro, não é a primeira vez que você traz essa situação no México, né? Tem sido uma campanha. Aliás, Ari, foi ontem, foi o encerramento da campanha, um encerramento sangrento de uma campanha sangrenta, Ari. Primeiro a gente vai ver essas imagens do prefeito que foi assassinado enquanto cumprimentava eleitores, cumprimentava simpatizantes, as imagens são chocantes, alguém chega, o prefeito caminhava em direção ao palco para o comício, quando ele foi atingido aí, a gente vê claramente, alguém chegou atrás com um revólver e atirou, isso tudo registrado por câmeras de celulares, é o prefeito José Alfredo Cabreira, da cidade de Coyuca de Benítez, é uma cidade que fica no sul do México. Ele foi baleado várias vezes, o prefeito morreu e mais 3 pessoas ficaram feridas. A Procuradoria do Estado de Guerreiro informou que o assassino foi morto no local e o partido do candidato assassinado, o Partido Revolucionário Institucional, denunciou que o governo do estado, que é liderado pelo partido governista Morena, não ofereceu segurança, não garantiu a segurança dos candidatos durante a campanha. Isso foi ontem, Ari, na quarta-feira, mas na terça-feira, um outro candidato a prefeito no México foi assassinado e mais 2 sofreram ataques a tiros. Esses 2, eles escaparam. Na semana passada, 9 pessoas morreram em ataques contra 2 candidatos a prefeito no estado de Chiapas, que também fica no sul do México. Os 2 candidatos sobreviveram. No início do mês, um candidato a prefeito morreu em uma emboscada quando saía de um comício. E no mês passado, em abril, uma candidata a prefeita foi também assassinada no México. E esses são apenas alguns exemplos. O governo do México informou que 22 políticos já morreram desde o início da campanha. Então, desde setembro do ano passado, são 22 políticos que já morreram, mas algumas ONGs, como a da organização Data Cívica, informa que já são mais de 30 políticos assassinados no México. Além desses crimes, Ari, teve a tragédia daquele palco que despencou, que desabou, que a gente mostrou na semana passada. Durante um comício, havia vários políticos, vários candidatos, a gente está revendo aí no palco, quando esse palco caiu, despencou durante uma ventania, 9 pessoas morreram. Bem, as eleições no México acontecem no próximo domingo e 27 mil soldados e membros da Guarda Nacional já foram destacados para garantir a segurança nas eleições. São quase 100 milhões de mexicanos registrados para votar. É uma eleição apenas de um turno, o candidato que obtiver a maioria simples ganha e não há reeleição no México. E os mexicanos vão votar aí para vários cargos, Ari, entre prefeito, deputados, tem também vagas no Congresso e 9 de 32 governadores. E também tem a eleição para presidente, que provavelmente o México vai ter a primeira mulher como líder do país, porque as 2 candidatas aí que estão na frente das pesquisas são 2 mulheres. E a que lidera é Cláudia Sheinbaum, ela tem 61 anos, é cientista, é ex-prefeita da capital, ex-prefeita da cidade do México, e se levarem, ela tem aí uma grande missão pela frente, que é enfrentar essa violência dos cartéis de drogas que transformaram o México em um dos locais mais perigosos, mais violentos do mundo. Ari. Olha, professor Vila, a violência política, ela é histórica e recorrente no México, mas piorou muito nessa eleição, porque os cartéis querem mandar através da política também. Eles já mandavam, né, através da violência direta, mas agora eles também querem mandar institucionalmente. E aí eu fiz uma analogia com o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. A gente tem que ficar de olho lá, porque a história ensina a gente, né? No caso do México, você bem lembrou, se a gente puxar um pouquinho, em 1994, o cardeal de Guadalajara, né, ele foi assassinado no aeroporto, né, e justamente que ele estava se posicionando no estado de Jalisco,
onde o Brasil até foi campeão em 1970, jogando, excetuando a final lá em Guadalajara, onde ali ele se posicionava contra o começo do tráfico de drogas, ter essa importância que tem hoje, assassinado no aeroporto. Nos anos, quando você chega nesse século, aí a situação foi piorando cada vez mais, porque acreditava-se que isso ficava restrito à região norte, com a fronteira com os Estados Unidos, né? E a região centro-norte. Hoje se espalhou por todos os estados mexicanos, a situação é muito difícil. Não é bom lembrar que um candidato do PRI presidencial foi assassinado, né, nos anos 90, o Luiz Donaldo Colosio, né? Ele estava na fronteira ali com os Estados Unidos, quando ele é assassinado, e você tem essa tradição de violência. Eu assisti isso quando lá estudei. Uma vez eu estava em Michoacán, uma cidade belíssima, chamada Morelia, a capital do estado, e momentos ali de violência, e a prefeitura, que ia ter uma intervenção na época do PRI, estava lá, os soldados todos armados para proteger o prefeito. Sempre a política mexicana foi marcada por isso, na verdade, desde o século XIX. E agora, essa questão do tráfico de drogas. O atual presidente tentou enfrentar da sua forma, não foi muito feliz, diminuiu o número de homicídios, muito pouco, mas o tráfico de drogas continua tendo uma importância fabulosa no país, infelizmente, criando essa tensão cotidiana. A candidata oficial, a Cláudia Sheinbaum, deve ser eleita, pode ser até com a maioria dos votos, não é preciso lá, como Socorro já destacou, porque lá, desde a reforma constitucional de 33, é proibida a reeleição e o mandato é de 6 anos. Né? E o primeiro foi o Lázaro Cárdenas, eleito dessa forma em 34. Então, esse é o cenário agora, que é muito ruim no campo da violência. Por outro lado, no campo do gênero, vamos discutir as mulheres, né? É incrível você ter um país que era tão machista, eu vi isso, como era o México, ter as duas candidatas que, na verdade, vão decidir as eleições, essa senhora, numa aliança PRI, PAN e PRD, o que seria inimaginável, contra o Morena, que é o movimento do presidente Andrés Manuel López Obrador, que deve ser vencedor. Você tem, portanto, duas mulheres concorrendo, e grande parte da Câmara, do Senado, é formada por mulheres, os ministérios quase que meio a meio. Esse é o lado positivo. É o caso. Agora, por fim, só tem tráfico de drogas porque é um mercado. Qual é o mercado? Estados Unidos. Sem dúvida, está do lado, né? Que sempre usaram ali o México, além de terem se apropriado de vastas extensões territoriais do México, sempre trataram o México como sua cozinha, de maneira desrespeitosa. E ainda tratam. Socorro, a gente está falando aí do tráfico de droga, das forças dos cartéis, agora a gente vai fazer um voo aí para a Europa, para aquele pequeno país, quase sem violência, mas que sofre com a atividade vulcânica. Segunda manchete da Socorro. Um vulcão em erupção pelo segundo dia consecutivo e pela quinta vez em 5 meses na pequena Islândia. Na pequena e fria Islândia, que violência, como você falou, Ari, a polícia lá não tem muito o que fazer não, né? Que coisa boa, mas tem esses fenômenos aí da natureza. O vulcão hoje, o segundo dia de erupção do vulcão, Ari, esse vulcão da Islândia, mas a boa notícia é que a erupção já reduziu bastante. Informações de hoje do governo da Islândia. Esse vulcão que entrou em erupção ontem na península de Reykjanes, que fica no sudeste do país, a população nos arredores da cidade de Grindavik precisou